gravar mais um CR Pod da CRP Mango. Hoje eu e o Luiz vamos falar para vocês sobre o papel de um CS, Customer Success, aqui na CRP Mango. Então, Luiz, vamos explicar para o pessoal o que afinal é um CS, né? Abreviando a sigla, o que a gente faz no dia a dia, como que é o nosso meio de atuação, como que a gente faz para atender os clientes. Vamos explicar aqui para o pessoal? Claro. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, faço parte aqui da equipe de CS da CRP Mango. E o CS, em resumo, assim, ele é, de fato, ali a conexão entre o time interno, né, da CRP Mango com o cliente em si. Então, a gente sempre está ali pronto para entender as dores do cliente, as demandas que ele tem, ou até mesmo ajudar ali em alguma configuração, ou, de fato, alguma dúvida, né? Às vezes é só uma dúvida que eles querem tirar, mas, de fato, o CS ali é um ponto de conexão entre um time interno e o cliente, de fato. Eu gosto sempre de dizer que a gente é a voz do cliente dentro da agência e a voz da agência dentro do cliente. Então, por exemplo, o cliente ele sai de uma angústia ali, chega com as dores dele, às vezes nem é um problema, às vezes é uma falha na internet, né? Ah, meu site não está funcionando, dá uma falha na internet ali, ele acha que o site está fora do ar, que as imagens não estão carregando. Então, a gente tem que ser esse ponto de apoio dele para levar para o nosso time, né, que tem toda a estrutura operacional por trás, para solucionar o problema. E muitas vezes acalmar também o cliente, né? Poxa, Sim. Eu estou preocupado com o seu problema, eu estou aqui para resolver, vamos resolver da melhor maneira possível. Então, eu gosto sempre de dizer que a gente é o interlocutor e também o médico, né? Sim. Porque, às vezes, é só questão de você acalmar, do cliente saber que você está preocupado com o problema dele, já é meio caminho andado. Então, essa comunicação rápida é muito importante, né? Você concorda? Sim, é porque, assim, na verdade, às vezes o cliente ele tem um problema ali, mas eles têm, de fato, o problema dele, mas às vezes você falando ali, a gente tá olhando para você, a gente tá resolvendo, ele acaba dando uma respirada, ele, né, fica mais calmo e daí muitas vezes ele também percebe que o problema dele não é necessariamente tão grande assim, às vezes é de fato ali problemas operacionais que ocorrem, né? Um pedido não integrou ou a gente está com falha no pagamento, mas deixar ele ciente mesmo ali de que a gente está olhando para o problema dele, que a gente está analisando tudo que for possível, já é mais que suficiente ali para dar uma acalmada e ele observar ali e ver de fato que a gente está olhando para ele, né? Sim, eu passo muito, não sei se acontece com você, de clientes trazerem coisas absurdas assim pra gente. Ah, mas eu não gosto do botão do meu site preto, eu quero rosa. E aí, quando chegam essas coisas absurdas assim, qual que é a sua postura? Eu costumo falar assim, da melhor maneira possível, né? Tipo, não, sua ideia é absurda, não vamos fazer. Não, mas de uma forma delicada. Olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque mostrar com dados, às vezes, é importante, né? Porque as estatísticas mostram que se o seu botão for preto, as pessoas vão clicar mais. E aí, muitas vezes, com esse jeitinho, com esse jogo de cintura, a gente consegue reverter a situação, né? Você já passou por alguma coisa que você lembre? Ou como que você atua nessa situação quando acontece com você? Eu já tive, né, um caso de por uma ação específica, o cliente ele queria colocar ali um botão piscando na tela, sabe, de um lado para o outro. E daí eu analisei com ele, sentei e falei, olha, é legal a sua ideia, né? Ele estava fazendo uma collab com uma outra empresa. E daí eu falei, legal a sua ideia, assim, é possível fazer, mas não é porque é possível fazer que a gente necessariamente deva fazer. E daí eu falei com ele, né, que a gente tem vários casos, né? Por exemplo, a usabilidade disso não seria boa, porque os usuários não conseguiriam clicar ali no item, né? Porque ele abriria um drop-down, por exemplo, mas se ele fica piscando, mudando de lugar, o usuário não necessariamente vai conseguir clicar, né? E falei também sobre a responsividade, né? Que o site, ele era, de fato, até peguei daí os dados do nosso dashboard, mostrando que o site era mais acessado pelo mobile, né? E foi um jeito de ele meio que deixar essa ideia de lado, mas eu dei a sugestão, né? Então, eu falei que não era uma boa, mas falei, se a gente colocar isso estático
para a pessoa clicar, vai ficar legal, todo mundo vai conseguir usar e não vai ter nenhum item que prejudique os seus sites ali. Sim, acho que a função de CS é muito de você ser confiável, né? O cliente ter aquela confiança do que você está falando realmente é o melhor para ele, né? Porque se a gente mostrar que a gente é especialista, ele vai confiar na agência, senão ele não precisaria mais de uma agência, né? Ele mesmo faria Sim. o que viesse na cabeça dele e só ia impor aquilo para quem fosse fazer, né? Ah, eu quero o botão piscando, você vai fazer. Mas eu acho que essa questão de confiança faz com que o casamento entre agência e cliente cresça e se fortaleça cada vez mais, porque ele sabe que ele tem uma pessoa ali que ele pode confiar no que ela está falando, né? Uhum. Isso eu acredito que principalmente no nosso cenário, o CS ele já não é mais um levador de informações, sabe? Então o cliente chega, a gente chega no time e leva. Não, o CS ele é muito articulador e ele também precisa ser ali especialista ou pelo menos ter uma base, né? Do que com que ele trabalha, né? No caso. Sim, não é Então, simplesmente atendimento ao cliente, né? exatamente, porque, por exemplo, às vezes o cliente chega com uma ideia ali mirabolante, né? Mas ele não sabe operacionalizar, ou ele não sabe como fazer, e a gente pode pensar junto, e daí o CS é uma peça-chave, de fato, ali. Quando ele é técnico, né? Eu acho que faz toda a diferença no atendimento, porque tira um pouco da carga horária ali da carga Do de trabalho, de fato, operacional, né? operacional, porque muita coisa ele pode resolver ali que é rápido. Ah, como muda esse cadastro aqui, ou como eu faço tal coisa no site. Um CS mais técnico ali, ou tem conhecimento técnico de fato na plataforma que atua, ele consegue já tirar um pouco dessa operação e para o time poder focar em outros pontos, né? Mas um CS ali articulador, de fato, que entende um pouco de tudo ali, né? Que tem o seu foco, ele faz muita diferença, de fato, para falar para o cliente, ó, a sua ideia, assim, ela faz sentido, mas tem um jeito ali de melhorar, a gente pode falar que em vez de falar A, a gente fala B, que daí a gente consegue entregar um melhor resultado. Então, quando o CS ele tem conhecimento de causa ali e uma experiência faz toda a diferença para não ser só mais um leve Passador trás. de Isso. informação, né? Eu acho que essa é a excelência do atendimento, né? Você ser essa pessoa responsável, você ser essa pessoa confiável, você ter o mínimo de conhecimento e principalmente essa questão de tranquilizar o cliente. Olha, eu não sei a informação, você não vai falar isso dessa forma para o cliente, né? Ou pode até falar, né? Eu não sei, mas eu tenho um time por trás de mim. Eu não sou sozinha, não sou eu que faço sua demanda. Por mais que eu que fale com você, tem todo um time por trás. Então, eu vou procurar a informação e vou te trazer. Eu acho que essa é a excelência do atendimento, você ser rápido, né, ser ágil na resposta, porque de nada adianta o cliente trazer a demanda dele, você tá trabalhando naquilo se ele não souber o que você está fazendo, né? Então, a comunicação é muito importante, a forma como você fala, a forma como você trata e se colocar principalmente no lugar do cliente, né? Porque você imagina um site, um atendimento de e-commerce, por exemplo, que é o seu caso, um site fora do ar. Quanto de dinheiro aquele cliente está perdendo? Ou uma página com erro 404. Por que a página está ali? E se a gente... acho que a maior excelência no atendimento é a gente trazer o problema e a solução antes do cliente ver. Eu acho que isso é primordial, assim, a gente fazer essa conferência, a gente está ali, o cliente saber que tem alguém olhando para o que é dele. Que ele não precisa trazer o problema para a gente resolver. A gente não é resolvedor de problemas. A gente está ali para ajudar, né, no processo como um todo. E eu acho que essa é a excelência. Você concorda? Concordo. A ideia, assim, principalmente no cenário que a gente vive, principalmente nos e-commerces, né? É sempre estar analisando ali como que estão os pedidos, né? Até mesmo para recalcular rotas, por exemplo. Então a gente percebe que a meta do cliente é X e a gente está em Y. Então, o que a gente pode fazer nesse meio tempo que a gente tem ali, por exemplo, hoje é dia 22, né? Então, nesses últimos dias de maio, o que a gente pode fazer, por exemplo, para alcançar essa meta e passar essa meta de fato, né? Então, olhar para o site, não só para os números de pedidos e quanto vendeu de fato, mas olhar para a saúde do site, como ele tá, se as páginas estão funcionando bem, se o checkout está dando algum problema, se tem algum item fora do lugar ali que seja estranho, né?
essa semana passada, na verdade, a gente estava fazendo uma análise ali, né? De manhãzinha eu entro, olho e eu percebi que tinha um item, um formulário específico que a gente usa de outra plataforma que estava com uma borda branca. Então o cliente ele nem ficou sabendo disso, né? Eu fui lá, pedi para o time corrigir e daí numa reunião que a gente teve, eu falei, a gente notou, né, esse erro aqui, mas já foi corrigido, era de fato um ponto externo que veio, mas o time já prontamente corrigiu. Então, ele falou que ele nem sabia que É isso muito tinha... ser Isso. proativo e não reativo, né? Exatamente, porque ele falou, eu nem sabia, mas que bom que vocês já corrigiram. Então... deixa o cliente mais tranquilo. que a gente tá olhando pro... Ele não precisa necessariamente chegar pra gente falar tudo que a gente precisa fazer. Mas ele sabe que a gente tá fazendo já isso, né? Tem as ações preventivas, né? Que eu costumo dizer que a gente olha para o site como um todo, faz uma revisão ali e se a gente detecta alguma coisa, proativamente a gente resolve. E tem a questão de ser reativo quando o cliente está com problema, de fato. Às vezes não é um problema para a gente, mas para ele ou uma nova demanda, que aí a gente faz sob demanda, né mesmo? Sim. E como que acontece contigo quando a gente tem uma relação de insatisfação? Como que você costuma atuar com a insatisfação do cliente, por exemplo? Posso citar um exemplo aqui, por exemplo, tem muitas vezes o cliente vem de uma agência de fora que fez um monte de coisas que ele julga serem erradas e está contratando o nosso serviço para a gente tentar reverter essa situação. Então, o cliente já chega amargurado, cheio de dores ali e eu pego muito isso muitas vezes e falo, poxa, realmente, mas não é comigo, não é pessoal. Eu preciso entender que o cliente está bravo com alguém, nem pode ser na própria CRP, né? Às vezes ele não gostou de uma determinada pessoa que atendeu ele e aí ele passou para mim e eu tenho que reverter aquela situação. Então, eu costumo muito me colocar no lugar dele, tranquilizá-lo, né? Fica tranquilo que a gente está olhando para o seu problema, eu estou preocupada com você, você não é o único cliente que eu tenho, mas a gente vai tratar com a maior prioridade e faço aquilo se reverter numa situação ok para a gente. E na maioria dos casos eu consigo lidar com a insatisfação me comunicando. Peraí, mas por que você está chateado? Será que realmente existe esse problema? Não, vamos conversar. Às vezes o cliente manda 1, 2, 3 e-mails e fala, não, vamos para uma sala, vamos conversar numa reunião, porque texto, às vezes a pessoa parece que está brava e tudo e não é bem isso, né? Então, vamos conversar, vamos resolver o seu problema. Então, eu tento lidar dessa forma com a insatisfação, né? Me tranquilizar, pensar que o problema não é pessoal, não é comigo, que ele está passando por uma situação e tento reverter dessa forma. E com você, como que acontece? Isso, no geral, é bem nessa linha mesmo. Eu me coloco ali no lugar dele. Então, o cliente, ele tá ali, ou ele já vem de um lugar que já deu muito problema, né? Ele tá migrando, ou ele já tá com problema no site, ele tá frustrado, né? Isso é a verdade. Mas a gente mostrar que se importa de fato e falar, não é pessoal, não é que ele não goste de mim, ou ele pode estar insatisfeito no momento, né? Mas eu acredito que pra gente modificar ali, mudar essa passagem que ele tem, sabe, esse mau olhar que ele tem ali muitas vezes, que pode ter uma má impressão, é a gente de fato mostrar para ele que a gente olha, que a gente está fazendo, temos muitas demandas, então beleza, senta comigo aqui 5 minutinhos pra gente ver o que é prioridade de fato, porque daí a gente monta no nosso backlog e a gente vai dando a prioridade e sempre também olhos atentos na entrega, né? Porque se eu valido o que o pessoal faz, a chance de dar algum erro ou ir errado para o cliente é bem menor. Isso não gera um retorno. Luiz, faltou isso aqui, precisa editar isso aqui. A não ser que, por exemplo, ele peça de fato uma mudança, né, que não estava prevista. Muda esse texto porque eu não achei tão legal, mas não quero um erro, né? É um pedido dele. Então, essa validação também é legal para garantir uma entrega. E quanto mais entregas bem feitas, digamos assim, né, sem retorno, ela tem um lifetime, né? Ela inicia, a gente desenvolve e ela encerra, né? Depois da validação, ele vai vendo valor na gente, né? Ali no nosso trabalho, em todo o cenário. E com certeza, no futuro, ele sempre vai estar mais satisfeito até chegar ao nível que ele já
não se preocupe. Ele vai mandar a demanda, vai entrar no nosso backlog e ele sabe que vai ser feito com excelência. Sim, com certeza. Eu acho que a gente resumiu mais ou menos o que é a vida de um CS aqui dentro da CRP Mango, e acredito que na maioria das agências aí, onde tem um atendimento focado, eu acho que a gente pode resumir, né, a vida de um CS como para o cliente o resolvedor de problemas dele. Sim. Né? Porque ele não tem com quem falar. Você é o único ponto de contato. Isso. Ele não vai falar com o programador, ele não vai falar com o designer, ele não vai falar com o gerente de projetos. Ele vai falar com o atendimento, e o atendimento, para ele, é quem está resolvendo o problema. Então, eu diria que é a pessoa de confiança do cliente dentro da empresa. Com certeza eu concordo. Então, de fato, é isso mesmo. Ele vai falar com o CS da conta dele ali, ele vai exemplificar as dores e vai falar, e cabe ao CS daí direcionar para cada time, mas muitas vezes de fato é isso. O cliente, ele sabe que tem um time por trás, mas no final, para ele ali, é você quem resolve, porque é você que traz as boas ou as más notícias, né, para ele. Mas se eu pudesse dar uma dica ali pro pessoal, é que grande parte dos problemas que ocorrem de insatisfação é de fato porque o cliente, ele não tem uma visão, né, do que está acontecendo. Então, uma demanda chega, ela fica no limbo ali, ela pode estar até sendo feita, mas o cliente, ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, ele sempre vai pensar o pior. Então, se eu pudesse dar uma dica, é sempre manter o cliente informado, mesmo que não esteja pronto. A gente fala, cliente, a gente está olhando para você, a gente está fazendo, a gente encontrou esse problema e esse, mas a gente já está conversando aqui para resolver também essa questão. Mantenha ele informado, porque daí ele não vai pensar o pior, ele vai saber que você está olhando para o problema dele e ele vai ficar tranquilo. Então, a falta de comunicação é um problema de fato. O cliente, ele tolera atrasos e imprevistos, mas o silêncio É pior. ele não vai tolerar. Sim, então eu acho que o que se resume aí na palavra da excelência no atendimento é a comunicação. Exatamente. Então é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso, né? Acho A vida que é de um isso. CS A vida basicamente do CS é é essa. Então, se você quer ser um CS, a dica de sucesso: saiba se comunicar com o seu cliente. Exatamente, eu concordo. Obrigada, gente. Esse foi o CR Pod, um dia de CS com Valesca e Luiz da CRP Mango. Tchau, tchau, pessoal.